Paulo. Aí abre assim, sai uma mão, pá, 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 começa a dar, vocês viram? Fala, não, eu vou postar isso aí. Eu vou usar de arte de divulgação, vídeo de divulgação de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos. Acalme seu coração. Acalme sua mente, seus pensamentos. Senhor, obrigado por mais uma aula, mais um dia que o Senhor está nos preparando para falar ao nosso coração. Nós queremos ouvir da Tua palavra, nós queremos fazer reflexões profundas que venham a trazer sentido, que venham organizar o nosso interior, que venham organizar os nossos sentimentos, nossas emoções, nossa razão, nossa espiritualidade, o nosso coração, porque o coração é a raiz de todos os males. Dentro do coração do homem é de lá que saem os maus desejos, as corrupções, as idolatrias, feitiçarias, as imoralidades. No coração do homem reside o maior problema. E Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. Por outro lado, em outro texto diz que no coração estão as fontes de vida. Portanto, guarda o nosso coração. Transforma o nosso coração. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos recapitular alguns versículos. Então, se você quiser ir lá na lição 1, você vai virar. Aliás, você não precisa ir na lição 1, não. Eu vou falar qual é o versículo, você vai recitar para quem está do seu lado. Vamos fazer um remember. Então, escolha um parzinho, escolha um amiguinho aí. Vamos recitar Efésios 2:8. Vamos lá? Vira para quem está do seu lado. No 3, você recita Efésios 2:8. 1, 2, 3. Muito bem. Mateus 7, versículo 1 e versículo 5. Então vire para quem está do seu lado e diga, Mateus 7, 1, 2, 3, vai! Então você verá claramente. Agora 2 Timóteo 3,16. 1, 2, 3 e vai! Inspirar. Para que o homem de Deus, para toda boa obra. Ok. Muito bom. Agora lição 4, 2 Coríntios 3, 5. Quem lembra desse? 2 Coríntios 3, 5. 1, 2, 3 e...
ser decorado. Quem aí está conseguindo decorar legal? Levanta a mão. Quem está com dificuldade de decorar? Nós vamos montar uma sala extra. Vamos montar um cursinho de como memorizar versículos. Então, abra aí, lição 6, página 1. Lição 6, página 1, base bíblica para mudança. O quadro lá em cima, obedecendo à palavra de Deus e confiando no seu poder para fortalecê-lo, você pode estar certo de que em cada área, você pode estar certo de que em cada área da sua vida haverá mudança bíblica. Número 1, propósito da lição. A. Descrever os 3 níveis de cada problema que você enfrenta. Todo problema tem 3 níveis. A gente vai discorrer sobre isso. Nível do sentimento, nível do agir e nível do coração. Ok. B. Identificar pela palavra de Deus a esperança que você pode ter em qualquer dificuldade. E C. Revelar como a paz e a alegria de Deus podem ser suas em quaisquer circunstâncias. Então veja, a lição anterior, a gente fez aquela, o pastor Juliano que deu essa aula, da espiral descendente. Lembram da espiral descendente? O caso daquele aluno que está enganando os pais, ele diz que está estudando, mas não está estudando, e aí ele cola na prova, e aí ele vai mal, e aí ele repete de ano, e ele vai entrando, aquilo que a Bíblia diz, um abismo vai chamando outro abismo, e ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, depressão. Um caso desse de depressão, em qualquer consultório psiquiátrico que ele tropece, ele já vai sair com 3 receitas de medicamento, ansiolítico, antidepressivo e mais não sei o quê. Por quê? Porque ele está em depressão. É um desequilíbrio químico, vão dizer para ele. Ele está com baixa dopamina, serotonina e noradrenalina, porque nas neurosintaxes está faltando. Então nós vamos dar um inibidor de recaptação e aí ele vai conseguir superar. Ele tem um desbalanço químico. Quem já ouviu isso? Teoria do desbalanço químico. Popularizada. É falado como verdade absoluta. Mas deixa eu te contar uma coisa. Ela não foi comprovada até hoje. Aliás, essa teoria, que é uma teoria criada por Emil Kraepelin, que é o pai da psiquiatria, criou em 1900 e alguma coisa, não foi comprovada até hoje e agora já caiu por terra. Já estão dizendo, e não é de hoje, já tem 10 anos para mais que estão dizendo, é absurdo isso. É absurdo. Então olha que interessante, quando a gente começa a dizer que a culpa é do cérebro, para questões que são do coração. A medicina precisa, ou quis, tratar assuntos que não lhe competiam. Ela quer tratar do coração, mas o coração não tem como tratar com remédio. Por quê? Porque a alma não toma comprimido. Fala comigo, a alma não toma comprimido. Se você está com um problema na alma, com um problema no coração, o pecado precisa ser tratado. O padrão precisa ser tratado. O comprimido não vai tratar. Estou dizendo que não pode haver alguma depressão que necessite de uso de medicamento? Não estou dizendo isso. Há uma depressão que pode ser necessário o uso de medicamento. Mas aqui não é um curso de depressão. Eu tive que dar esse curso. Lá foram 4 quartas-feiras. Eu trouxe o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Eu comprei uma série de livros sobre doenças mentais e eu descobri que a maioria das coisas que a psiquiatria trata ou julga tratar, ela não trata. Aliás, ela nem sabe o que é, são suposições. Suposições. Se você ler a bula de um antidepressivo,
Você já leu a bula? Porque eu já também antidepressivo. Você leu a bula? Se você ler a bula, é mais ou menos assim, ó. A gente imagina que acontece isso. E pode ser que seja assim, mas não se tem certeza. É assim a bula. Ninguém sabe o que está acontecendo, mas vamos lá, está funcionando. Mas hoje não é aula de depressão, nós vamos entrar nessa aula lá na frente. Segura o seu coração, mas vai dar certo. Estamos juntos? Só estou dando spoiler. Então veja, a espiral descendente, uma série de pecados, de problemas no coração do homem, levam ele a um estado de depressão, e às vezes a gente quer tratar do jeito errado. Eu preciso tratar o coração. Agora nós vamos entrar nas lições 6, 7 e 8, que tem a ideia de nos fazer subir dessa espiral descendente, uma espiral ascendente. Como é que eu subo? Como é que eu saio desse vício, desse hábito, mau hábito, dessa escassez espiritual e das minhas emoções? Como? Nós vamos tratar isso. Então nós vamos ver aqui 4 elementos que são importantes para você lidar com os seus problemas de forma bíblica. O primeiro deles, olhar o problema do ponto de vista de Deus. Então fala comigo, olhar o problema do ponto de vista de Deus. Segundo ponto, esperança bíblica. Terceiro ponto, mudança bíblica. E quarto, prática bíblica. Pronto. Você tem tudo que precisa para subir nessa espiral. E foi o caminho que eu segui para sair da minha depressão, onde eu tomava 2 antidepressivos, um para desligar a chave, outro para ligar, mais a psicóloga, e tudo isso junto me ajudou 30%. O que me tirou da depressão foi esse material, e ler Bíblia que nem um doido. Eu virei uma Bíblia. Todos os versículos que você me vê citando, o pessoal que vinha no papo de quarta, pastor, você cita um monte de coisa. Eu falei, tudo autoconfrontação. Entendeu? Decorei, e era o que me resgatava das minhas crises existenciais e pecaminosas e de Bíblia. Então, hoje especificamente nós vamos tratar sobre o ponto de vista de Deus para o problema e esperança bíblica. Então vá comigo na página 4. Os 3 níveis de cada problema. Tem uma caixa em cima, eu vou ler. Embora você possa estar ciente dos seus problemas apenas em 1 ou 2 níveis, todos os problemas possuem 3 níveis: sentimentos, ação e coração. Geralmente, você percebe os problemas apenas nos níveis do sentir e do agir. É comum, por exemplo, atendimento pastoral, a primeira coisa que a pessoa diz é: eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assado. O problema que ela traz, o que ela acredita ser, é o que ela sente. Isso não é um problema, isso é apenas um termômetro do problema. O verdadeiro problema é mais profundo do que o sentimento. O sentimento é importante, não vamos ignorar os sentimentos. Geralmente você percebe os problemas e tal. Visto que com frequência você não compreende a plena extensão dos seus problemas, é importante examinar as suas percepções à luz da palavra de Deus. Então, número 1, nível dos sentimentos, letra A. Os seus sentimentos abrangem uma ampla variedade de emoções e não refletem sempre com precisão a condição do seu coração. Alguns sentimentos desagradáveis podem ser o resultado de pecados cometidos nos níveis do agir e do coração, a semelhança do que Davi experimentou. Então, abre comigo rapidamente em Salmo 38. Salmo 38. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira,
as tuas flechas me atravessaram, a tua mão me atingiu, por causa da tua ira todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Olha que interessante. Davi está dizendo, eu sei que aquilo que eu estou sentindo, inclusive fisicamente, é resultado do meu pecado. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal, me supuram por causa da minha insensatez. Olha o perfil depressivo aqui. Estou encurvado, muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco, totalmente esmagado. Você sabe o que significa depressão? Quem sabe o que significa a palavra depressão? Ela vem justamente desse sentido geográfico. Você tem a planície, você tem planalto, você tem a depressão. Ela vem da geografia. De é de cima para baixo. Précio, pressão. Depressão é quando eu sinto que há uma pressão que me esmaga. Davi está dizendo isso. Ele está dizendo, eu estou em depressão. Se ele fosse a um consultório médico, remédio nele. Remédio nele. Estou ardendo em febre. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Okay. B. A semelhança do povo de Israel, você pode às vezes estar alegre ou exultante como resultado da prática de ações injustas que desagradam a Deus e prejudicam outros. Por que o texto está colocando isso? Porque nós vamos ver que sentimento é um termômetro. Ele vai mostrar uma condição profunda do coração. Mas ele não é exato, ele não é matemático. Por quê? Porque é possível estar feliz em pecado. Ah, pastor, é possível estar feliz em pecado? Claro. Lembra do povo, quando Moisés demorou para descer? O que eles fizeram? Quem lembra? Festa. Vamos comer, vamos beber e tocando música. Uma escola de samba no pé do monte. Ou um pagodinho, se você preferir. Então lá, churrasquinho, bebida, conversa, bagunça, felicidade. Qualquer um que dissesse, o povo feliz. Mas o povo em pecado. Idólatra. Moisés desce e fala assim, vocês estão de brincadeira. Aliás, ele está lá tendo uma experiência com Deus. Peraí, eu estou ouvindo um som de festa. Mas o que é isso? Tem um povo alegre lá embaixo, com bezerro de ouro. Então, olha que interessante, os nossos sentimentos não são confiáveis. Nós estamos num mundo que dá muita atenção ao sentimento. A gente mais fala do que está sentindo do que de qualquer outra coisa. E parece que o que precisamos é mudar o que a gente sente. Eu preciso mudar o que eu sinto. Tá? É importante entender o sentimento, mas a gente não pode dar tanta importância assim a ele. Mais importante é o que está no coração do homem. Não é dos sentimentos que vem, é do coração. O coração é a sua identidade, é quem você é o mais profundo do seu ser. É ali que está o problema. O sentimento é apenas um termômetro, que nem sempre funciona. C. Todavia, os sentimentos não devem ser desprezados ao lidarmos com problemas. Sentimentos fortes podem ser uma das primeiras indicações de que existe um problema na sua vida, conforme mostram alguns exemplos das Escrituras. Gênesis 4:5, vai comigo lá. Então nós estamos naquela oferta de Caim e de Abel. O Senhor aceitou, versículo 4, com agrado Abel e sua oferta,
mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Por que você está furioso? Por que o seu rosto está transtornado? Então, isso está ligado ao sentimento. Os sentimentos aparecem na nossa expressão, nos nossos olhos, na nossa postura corporal. E o que isso está comunicando? Um estado do coração. Lembra que Jesus falou que a boca fala e o coração está cheio. Do mesmo jeito que a boca fala do que está cheio o coração, às vezes o corpo fala e os sentimentos falam do que está cheio o nosso coração. Nível dos sentimentos. 2. Nível do agir. Os seus problemas também envolvem pensamentos, palavras e ações. O nível do agir. Olha que interessante, duas colunas, vida egocêntrica e do lado agir egocêntrico. Então, vida egocêntrica, arrogância. Como que a arrogância se expressa? Falar palavras duras. Fala comigo, falar palavras duras. Ser crítico. Mas aqui um crítico duro, pesado, não aquela crítica construtiva. Olha, é que a palavra crítica, eu entendo sua pergunta. Você pode fazer a crítica de um filme, você pode fazer uma crítica no sentido de uma avaliação de algo, mas a ideia aqui é a crítica destrutiva, é a crítica que ofende, que diminui, que julga, que condena. Essa é a crítica que está aqui. A arrogância nos leva a uma hipercrítica. A gente olha para as pessoas e diz quem é crente, quem não é crente, quem vive o Evangelho, quem não vive o Evangelho, quem é fariseu. Esse é fariseu, só parece, não é não. A gente julga o QI das pessoas, quem é inteligente, quem não é inteligente, quem é culto, quem não é, e por aí vai. Então olha que interessante. Você levantou a mão? Diga. Eu vi que aqui na apostila ele já começa e encerra fazendo sempre essa dicotomia do egocentrismo. Os nossos problemas não vão se revelar nas nossas ações fora do conceito de egocentrismo? É que eu achei bem direcionado, sabe? Falar só do egocentrismo. Faz sua pergunta de novo. Aqui na apostila, desde o começo até o final da parte que fala só de ações, está sempre falando sobre egocentrismo. Aí eu queria entender se não tem como a gente ver, pensar ou viver problemas se revelando nas ações fora do conceito de egocentrismo. Tem, mas a maioria deles tem a ver com egocentrismo. Por isso que Jesus falou: quem quiser vir após mim, ame-se a si mesmo. Não é isso? Não? Não é? Se ame, se abrace, se aceite, se beije, se curta. É isso? Não. Negue-se. Fala comigo. Negue-se. Negue-se. Vira para quem está do seu lado e fala: morra! Olha que lindo, né? Que culto gostoso. Tem lugar que você vai, o pastor fala assim: vira para o seu irmão e fala: você é uma bênção. Aqui não, é só morre. Morre, seu verme, seu pó, sua poeira, sombra. Então, a fala de Jesus já mostra que a maioria dos problemas tem a ver com o ego, o eu. É porque ele fala sobre morrer para si mesmo. Morrer. Pois quem quiser salvar a própria vida perderá, mas quem morrer por minha causa, isso é salvar. É tirar o eu do trono. Tirar o eu do trono. Então, quase tudo tem a ver com egocentrismo, porque é assim que Jesus nos ensinou. Então, arrogância, falar palavras duras, ser crítico, engano, vida egocêntrica. O agir, mentir, manipulação.
sabe que Deus já pegou pesado comigo nesses dois primeiros aqui, na arrogância e na manipulação, de maneiras que mais para frente eu conto. Mas manipulação, rapaz, é um tal da gente, que assim, tem dois tipos de autoritário. Tem um autoritário que diz: quem manda aqui sou eu, você vai fazer esse curso aqui, porque você vai ganhar mais dinheiro com esse curso, e isso aqui é o melhor para você, eu sei que é o melhor para você. Estou falando eu com o meu enteado em casa. Poderia ter falado assim. Aí, o meu autoritarismo estaria muito perceptível e fácil de ser identificado. Mas ele se manifestou de uma forma muito mais sofisticada. É um autoritarismo gourmet. Manipulação. É autoritarismo gourmet. Renan, veja bem, não faça esse curso. Eu fiz. E não é assim, é assado, e vai. Conversa, não é imposição, conversa, mas é uma conversa que não dá liberdade para o outro ser ele. Você vai aqui, ó, conduzindo. Olha, eu imprimi uma pesquisa aqui para você ler. Achei uma reportagem. Como assim? Tipo, esbarrei na reportagem. Esbarrei nada, fui no Google. Pesquisei aquilo que eu queria que ele lesse. E eu fui. E ele queria fazer TI. Não, ele queria fazer marketing, que é o que eu tinha feito na primeira faculdade. E eu falei: não faça isso, vai morrer de fome. E ele gostava de computador, sempre gostou, vai bem pra caramba. Eu falei: o negócio é TI. E fiquei no TI 3 meses. Mas assim, com jeitinho, para não espanar, para não dar na cara. Aí um dia ele falou assim: sabe, eu estava aqui pensando, acho que eu não vou fazer marketing. Eu acho que eu vou fazer TI. Eu falei: será? Manipulação. Sabe qual que é o resultado? Largou o curso no meio. Entrou numa empresa por causa do TI para estagiar como TI. Largou o curso no meio, porque não era isso. Lá na empresa que ele estava, o cara do marketing saiu da empresa. Ele virou para o dono da empresa e falou: eu quero trabalhar no marketing. O cara: mas como assim? Você é do TI? Ele falou: eu larguei o TI, eu quero é marketing. Mas você tem experiência? Não tem, mas eu gosto, eu aprendo. Uma empresa boa. E ele ficou tanto na orelha desse chefe, do dono da empresa, que ele falou: tá bom, então vai. Você tem 3 meses para me provar se você sabe fazer marketing. Em 3 meses ele dobrou o faturamento da empresa. Trabalha com marketing até hoje. E Deus, quando estava me tratando dessa arrogância, um dos assuntos foi esse: você acha que sabe o que é melhor para os outros, e você vai manipulando, e você vai coordenando, e ele não terminou a faculdade porque você atrasou ele. Eu entendi. Fala aí comigo assim: entendi. Pergunta é: como viver no mundo de hoje que nós somos manipulados toda hora? Isso é uma pergunta muito filosófica. Mas É bem simples. Meio de comunicação coloca o que eles acham que é, independente de você gostar ou não. Que você vê em notícias, seja escrito. Nós somos bombardeados por fake news. Fake news, então, um direcionamento para uma coisa que de repente não é aquilo, é outra coisa. Vamos guardar isso para depois. Isso aí dá uma pregação inteira. Tá bom. Aliás, eu tenho essa pregação pronta. A gente encaixa em algum momento do curso. Legal, vamos lá. Nível do agir: arrogância, falar palavras duras, engano, imoralidade, cometer adultério, fornicação, filmes pornográficos, por aí vai. Agora olha aí: vida egocêntrica, ira. Pouco se fala da ira. Poucas pregações você já ouviu sobre ira. Porque geralmente a gente fica nesses pecados mais estereotipados, o que parece, né, pecadões. Então, sexo, bebida, e cigarro, drogas. Ok, gente, tudo isso é grave. Mas a ira é um pecado. Olha por onde ela é demonstrada: agredir pessoas, seja com a mão, seja com a língua, bater porta,
atirar objetos, atacar outros verbalmente, gritar, ira. Nós precisamos tratar isso. Falta de comunhão, falta de disciplina. Olha a falta de disciplina. Glutonaria. Quem sabe o que é glutonaria? Esse pecado pra gente é complicado, hein? É a famosa frase: crente não bebe, mas come. Pecado e palavra. Irregularidade na prática devocional. Eu posso pôr até na prática do exercício físico também. Fracasso em completar tarefas e cumprir responsabilidades. Vira sua página. Amargura demonstrada por manter o semblante carregado, não falar. Sabe aquela pessoa que dá tratamento de silêncio? Tem casais que tem isso, gente. Isso é complicado. Chega os dois e não faz 3 dias que a gente não se fala. Assim, vocês moram na mesma casa, vocês convivem. Como é que assim não falam? Tratamento de silêncio, fofoca, planejar e executar vingança. O Miguel, meu filho, tem 11 anos. Eu precisei de autoconfrontação nele esses dias. Porque ele criou um probleminha lá com a professora da escola. E ele resolveu ir na orientadora reclamar. Sozinho, 11 anos. Ele entrou lá e falou: Marcela é a orientadora casada com o pastor André. Marcela, vem fazer uma reclamação. Pois não, a professora é isso, aqui, ele me contando. E eu assim, Senhor, me dá graça. Porque minha vontade já era dar uns tapas. E o senhor, calma, escuta o menino, depois você calma, você precisa... E ele contando, falou tudo. E aí terminou e mostrou uma folha para ela. Ela, o que é isso, Miguel? Ele falou: meu plano. Ele, que plano? É um plano para ela ser mandada embora. Ela não pode fazer isso que ela faz com mais ninguém. Vingança! Assim, ó, lá no mais profundo daquele coraçãozinho de 11 anos, um pecador mirim. Lá, desde sempre. E isso, quando não é tratado, isso é um reflexo de uma amargura. Algo precisa tratar. Tem coisas que de fato nos fizeram e a gente vai precisar perdoar. Tem coisas que a gente acha que nos fizeram e a gente diz: eu vou perdoar. E Deus diz: vai perdoar o quê? Não, eu perdoei. Uma vez chegaram para mim no gabinete, um rapaz marcou um horário, sentou e falou: pastor, eu já te perdoei. Eu falei: amém, obrigado, mas assim, só me fala o que eu fiz, só para eu não fazer de novo. Não, pastor, está resolvido, o importante é que eu te perdoei. Você não recebe? Eu falei: recebo, mas eu preciso saber o que eu fiz. Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, tive que arrancar com saca-rolha. Aí ele falou: foi isso. Eu falei: então, mas eu não vou aceitar o seu perdão. Ele: não! Eu falei: não vou. Não vou porque eu não fiz isso. Você fez? Não fiz. No dia tal, não fui eu. Mas não foi. Está aqui, eu mostrei. Não foi. Por isso que eu não vou aceitar o seu perdão. Às vezes a gente é tão gospel que a gente sai dando perdão, pedindo perdão de umas coisas esquisitíssimas. Aliás, sabia que não tem base bíblica para pedido de perdão de algo que você não cometeu? Eu sabia que não tem base bíblica. Depois a gente pega o texto. Isto quer dizer que o Espírito Santo não pode te levar a pedir perdão de algo porque quer amolecer o coração daquela pessoa. Pode, Deus pode, porque Ele faz o que Ele quiser. Conheço casos que algo parecido aconteceu, mas alto lá, não tem base bíblica.
A gente pede perdão daquilo que fez. Deus trabalha com culpa objetiva. Aliás, você sabe a diferença de culpa objetiva e culpa subjetiva? Quem sabe? Fui pego roubando. Objetivo, você é julgado no tribunal. Tem a filmagem, deu roubando. Eu saí com os pão de queijo do mercado. O juiz pergunta: Eduardo, você se sente culpado? É assim? Importa o que eu sinto? Você é culpado, é objetivo. A culpa subjetiva é o que eu estou sentindo. Ou não. Porque tem gente que mata e está de boa na lagoa. Deita e dorme tranquilamente. Assassino. Porque é uma culpa subjetiva. Muitas vezes a gente está valorizando tantos sentimentos que nós ficamos escravos desta culpa subjetiva. Coisas que a gente criou e que a gente não bateu a meta. Seja a meta da vida devocional, seja a meta da academia, seja as tantas coisas que a gente cria e não bate a meta e ficamos culpados e dizendo estou culpado. E tem coisas que a gente transgrediu a lei de Deus, mas não se sente culpado. Está em paz, deita e dorme. Mas valorizamos demais os sentimentos. E esquecemos de analisar do ponto de vista bíblico. Deus nos julga de forma objetiva. Você transgrediu. Aliás, a definição de pecado é uma transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. Uma transgressão de uma lei. Não é um sentimento. É um fato. Estamos juntos? Ok. Ansiedade, demonstrada por culpar outras pessoas ou as circunstâncias pela falta de paz, falar continuamente para os outros sobre os seus problemas, ciúmes. Chegamos no nível do coração. Eu já entro no nível do coração. Eu quero só contar um caso. Eu gosto porque ilustra, né? Deve ter uns 12, 13 anos atrás, ou mais, uns 15 talvez. Chegamos numa reunião, inclusive desta sala, ela não era desse jeito, mas é esta sala, uma reunião de equipe, muita gente da equipe. E eu sempre fui muito carinhoso de abraçar, de acolher todo mundo, fazer festa. E aí, como é que você está? Levantava a pessoa, sabe aquele cara que levanta os outros? E aí? Então eu cheguei na equipe lá, tudo bom? Como é que você está? Como é que você está? Abracei todo mundo. Aí tinha um casal. Cheguei para cumprimentar o casal, estende a mão aqui. Estendi a mão para cumprimentar. Todo mundo eu abracei. Abracei e dei beijinho. Cheguei nele, estendi a mão aqui e segurei longe. Já segurou alguém longe? Quem já segurou? Quem confessa? Vai, pode confessar. Pronto, segurei longe. Como é que tá? Aí chegou ela, tudo bem? Segurei longe. Mas nem percebi. Fui porque estava do lado e abraça. É! Chega no carro, minha esposa. Du, por que você fez isso? Eu falei, isso o quê? Você tratou aquele casal diferente. Eu não tratei nada. Eu abomino gente que trata os outros diferente. Eu acho um absurdo, isso é hipocrisia. Falei. Acabei ela. Então, só queria te falar que legal tudo isso que você falou, mas você tratou com diferença. Não tratei nada. E fiquei bicudo. Tratamento de silêncio. Próxima reunião. E aí, como é que tá? E não sei o que lá. Cheguei no carro, tum. Segurei ele longe, segurei ela longe. Entra no carro. Ô Du, tá ficando chato. Eu falei, o que foi? O carro estava lá. Você fez diferente? Bom, aconteceu a terceira vez. Na terceira eu me liguei a hora que eu estava já segurando longe. Eu falei, rapaz, é real. Está acontecendo mesmo. Agora veja. Eu tentei mudar só a minha ação. Geralmente a gente quer tratar a ação logo de uma vez. Então eu cheguei em casa, para a próxima reunião, fiquei me preparando para o abraço.
Eu vi o caminho inteiro. Eu vou abraçar. Foco. Abracei os dois, sim ou não? Não. Abracei. É possível mudar a ação. Mas deixa eu falar uma coisa. Foi o abraço mais xoxo da história. Quem já sentiu um abraço xoxo? Você sabe que a pessoa não queria dar. Alguns até fabricam, botam até uma forcinha a mais, é o abraço coach. Eu falei, e aí, como é que você tá? Mas assim, você sente que é vazio, que a pessoa não é real. Estão comigo não? Aí o Senhor falou assim comigo, olha, legal que você está empenhado em mudar suas ações, mas o problema é o que está no seu coração. Você tem que tratar o coração. O que está aí? E eu fui orar. E o que eu descobri no meu coração? Julgamento. Eu olhava para esse casal e dizia, esse casal é crente nada. Não são, só parece ser. Fazia as minhas leituras, as minhas conjecturas. Não vou nem entrar no mérito de estar certo ou errado, não é essa a questão. A questão é que não cabe isso. E eu precisei tratar o meu coração. O Senhor falou, ame esse casal, ame esse casal. E ao invés de eu ficar só preocupado em mudar a ação, eu fiquei preocupado agora em mudar o que estava aqui dentro em relação a eles. E procurei as Escrituras para me ensinar a amá-los, a ter compaixão, a ter misericórdia. E aí no próximo encontro eu já estava orando por eles todos os dias, continuamente. E a hora que chegou, porque a oração tem esse poder. A oração vai te conectando com o outro, isso é impressionante. Você quer quebrar barreiras com inimigos, com pessoas difíceis? Ore por elas. Ore, você vai se conectando, você vai querendo bem. A hora que você esbarra com a pessoa, os seus olhos estão cheios de luz. Você não precisa arrancar um sorriso fake. Os seus olhos, é real. O seu coração, você está conectado com aquela pessoa. E cheguei para o casal. E aí abracei, aí foi real. Aí entramos no carro e minha esposa me deu uma estrelinha de parabéns. Entra aí, Natan. Ganhei uma estrelinha. Então, olha que interessante. Sentimentos são importantes, sim ou não? Sim. Sim. Mas eu tenho que ficar preocupado só com eles? Eles são um termômetro. É mais ou menos assim. Quem já acendeu a luz do painel do carro, a luz do óleo? Quem já teve essa experiência? Ruim. Eu já tive. Quando acende, você tem duas opções. Quais são? Ou para, ou continua. O bom é parar. O meu enteado, de novo, Renan, estava voltando da praia, acendeu a luz do óleo. Ele decidiu continuar. O que aconteceu? Fundiu o motor. Pense na luz do painel como sentimentos. Acendeu, para e vai investigar. Pode estar faltando óleo, pode ter quebrado a bomba de óleo, o marcador pode estar com problema, tem várias possibilidades. Então os sentimentos, quando acende uma luz de um sentimento forte, ruim, de alguma coisa, não ignora, é para e vai investigar. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou tão irritado com a minha esposa? Por que eu estou tão irritado com o meu marido, com os meus filhos? O que está acontecendo? É aqui? É lá na empresa? É lá na igreja? É no ministério? É na família? O que está acontecendo? E aí a gente precisa começar a se investigar, a se autoexaminar com a direção do Espírito Santo para tratar o coração. O problema é que geralmente a gente quer a saída rápida. Bota uma música alegre. Você quer mudar o sentimento. E você vai ignorando ele. E vai tentando manusear com saídas rápidas e fáceis para ficar feliz. E você esquece de investigar o seu coração. Mas o mais difícil de fazer isso é dentro de casa. Claro. Principalmente com filhos. Claro. Aliás, quem nos conhece verdadeiramente é o nosso marido, a nossa esposa e os nossos filhos.
O resto tem só uma ideia. Vocês têm uma ideia de quem eu sou. Quem me conhece é minha esposa. E eu conheço ela. A gente pode estar a quilômetros de distância. O que está acontecendo? Não sei. Desde essa conexão até meio espiritual, até de perceber o semblante, coisas que ninguém percebe, coisas que eu não percebo. E ela já percebeu, e ela sabe. É ali que a verdade acontece. Esse é o grande desafio da vida, é viver o Evangelho em casa, porque fora você se programa. Por exemplo, vamos fazer uma ação lá no parque não sei da onde. Eu ia nos dias da colheita, agora chama... Como é que chama agora, Natal? Natal Feliz. Natal... Não é Natal Feliz. Dia feliz. Dia Feliz. Acho que é isso, Dia Feliz agora. Você leva médico, dentista, advogado, monta isso, teatrinho com a criança, evangelismo. A gente fazia isso. E eu conseguia cuidar das crianças. Eu chegava com as crianças, aquelas crianças, com todo o respeito, as crianças remelentas, com o nariz escorrendo, sabe? Mas eu conseguia pegar no colo, numa boa, mas eu me preparei. O meu natural não é esse. Eu não tenho jeito com criança. Não tenho. Meu negócio é adulto para cima. Quando eu me preparo, é uma ação. Isso é fácil. Agora, quando pisam no meu pé, é uma reação. Você quer saber quem você é de fato? Observe as suas reações. Elas é que mostram a verdade sobre você. Então vamos lá, coração. O coração é descrito nas Escrituras de várias maneiras que se relacionam entre si. Por exemplo, o coração refere-se ao caráter da pessoa ou à sua vida interior, incluindo os desejos e propósitos de vida. 2. É possível ao homem compreender plenamente o coração e também... é impossível, que é possível, né? É impossível ao homem compreender plenamente o coração e também purificá-lo. 3. O coração é a origem das fontes da vida. Aí tem o Provérbios 4:23 que diz: de tudo que deve guardar. Então vamos de novo, fala comigo. De tudo que deve guardar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. E como tal, ele determina uma disposição para que você viva de modo agradável a si mesmo ou a Deus. O coração revela-se por meio do seu agir, pensamentos, palavras e ações. D. Em várias ocasiões, o coração equivale à mente. E F. Somente Deus pode julgar com precisão e em sua totalidade a condição espiritual do coração. E apenas Ele pode transformar. Então, você vai ter tempo para passar por todos esses níveis do sentir, do agir e do coração, estudar isso em profundidade. E isso vai te dar ferramentas de autoanálise. Você vai começar a falar, peraí, ação, peraí, sentimento, peraí, é o coração. Deus vai te dar clareza nisso aí, amém? Amém. Agora vamos para a página do lado aí, 6, esperança bíblica. Alguém pode ler para mim essa caixa? Eu levo aí o microfone. Você lê? Vou variar um pouco. A esperança que Deus dá a você não é um mero desejo de que algo aconteça. A sua eficácia não depende de outras pessoas, de bens materiais ou de circunstâncias. A esperança bíblica é uma aplicação da sua fé que lhe permite ter uma expectativa confiante no cumprimento das promessas que Deus faz. Ao lado da fé e do amor, a esperança é parte das características permanentes da vida do crente. Obrigado. Eu quero, para falar da esperança, voltar à página 3.
essa é uma aula especial, porque a gente apanha tanto nesse curso, como é bom saber que há uma esperança. Não é? Tem uma saída, tem algo a ser feito. Então nós vamos ler agora os próximos 6 princípios. Cada um deles eu vou ler algum texto bíblico. Então, princípio 20, da lição 6, página 3. Aqueles que estão em Cristo não estão sujeitos ao poder e à penalidade do pecado. Romanos 6, se você puder abrir lá. Romanos 6, de 6 a 7. Quem pode ler? Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Oi? Está ótimo. Princípio, aí você leva para o próximo, por favor. Princípio 21. Deus não permitirá que um crente seja provado ou tentado além do que pode suportar. Ele lhe dá graça e força para suportar as provações e resistir a cada tentação sem precisar pecar. Então vai comigo lá em 1 Coríntios 10, 13. E alguém lê para mim. Quem lê? Não vos sobreveio a tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte para que possais suportar. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum, é a minha versão, que não fosse comum aos homens. Olha que interessante, a igreja de Corinto está passando por várias lutas, N dificuldades, quanto a pecado, quanto a tentação, quanto a desertos, provações, dificuldades, está pesada a coisa. Paulo diz, olha, deixa eu te falar uma coisa, não sobreveio a você uma tentação, um problema, um deserto, uma dificuldade que não fosse comum aos homens. Por que Paulo está dizendo isso? Porque, deixa eu falar, no meio do problema, a primeira coisa que você pensa é, isso aqui não está normal. E se você espiritualiza, você fala, tem coisa aí. Que coisa? Não sei. Tem macumba, tem alguma coisa, tem olho gordo, tem inveja, tá esquisito essa situação, tem coisa aí. E Paulo está dizendo, não tem nada aí, é comum. O problema que eu estou enfrentando é extraterrestre. Fala de outro planeta isso aqui. Não, é comum. Por exemplo, eu tinha um classique, Deus o tenha, bateram em mim. Até aí, comum. Quem aqui, alguém já bateu em você? Quem não bateu, talvez aconteça um dia. Não estou jogando praga. Comum, nós estamos dirigindo por aí, bateram em mim. Aí desci, olhei o carro, falei, não vai ter seguro. Falei, tem seguro? Não tem. Falei, tem dinheiro? Eu também não tenho. Falei, tá bom, Deus te abençoe. Saí com o carro batido. Falei, senhor, não vou arrumar não. Não vou arrumar. Já alguém bate, em nome de Jesus que tenha seguro. Aí a gente arruma. Até porque não quebrou farol, não está funcionando, só está feio. Vamos embora. 6 meses, ninguém bateu. Eu falei, vou arrumar. Arrumei. Bateram! Aí eu estou saindo da igreja. Eu sou um homem de Deus, ungido do Senhor. Entendeu? Eu estou saindo da igreja, na casa de Deus. Cuidei de um monte de ovelha. Gente se quebrantou, gente aceitou Jesus. Saí flutuando, dizendo, uau, que tremendo. Aí eu estou na Brasil, tocando Fernandinho, cantando. Pá! Eu falei, não é possível, mas eu acabei de sair da... Não tinha 3 dias que eu tinha saído da oficina.
eu desci, olhei pro carro, falei, não vai ter seguro. Cheguei, falei, olhei pra moça, uma moça assim, tremendo, branca. Olhou pra mim, aí eu tentando acalmar ela, isso no meio da Brasil lá em cima, onde tem aqueles 2 postos de gasolina, para Nossa Senhora de Fátima, na Imperatriz, ali, naquela esquina. E os carros passando, me xingando, porque a gente parou ali, e pá, buzinada, e eu, moça, e ela tremendo, eu falei, viu, calma. Aí eu tentando, para ajudá-la, que eu vi que ela travou, eu falei, você é casada? Começou. Eu falei, quem que foi? Você morreu. Tem 2 meses que eu enterrei meu marido. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, tá bom. Eu falei, seus pais. Os pais tinham morrido também. Eu falei, meu Deus do céu. E eu não sabia o que fazer. E eu falei, você tem seguro? Você tem dinheiro? Começou a chorar. Falou, meus pais morreram, deixaram um restaurante para mim, eu estou tocando o restaurante, mas agora estou com dívida, vai falir o restaurante, agora bati o carro. Por fim acabou que eu orei com a moça ficou calma, só faltou dar um dinheiro para ela. Só isso. Foi embora. Não tinha seguro. Não, você. Eu tenho. Eu tenho. Mas aí eu tenho que pagar, né? Franquia. Aí eu falei, não vou arrumar o carro. Não vou arrumar. Passou uns meses, eu falei, será que eu arrumo? Ninguém bate mais. Eu falei, não sei, eu estava pensando. Bateram no meu carro. Falei, tem seguro? Não tem. Falei, chega. Aí eu tô chegando em casa, moro em Sumaré, tô chegando na minha cidade, tem uma fila de carro. Um monte de carro. Um monte. Eu falei, o que é isso? Assim, é da igreja católica para benzer os carros. Irmãos, eu fui tentado. Porque eu falei assim, não é possível. Eu acho que eu vou pegar uma água benta dos padres aí, porque esse carro está zicado. Não é possível. Aí eu estou contando essa história, o pessoal dizia, não é possível mesmo. Deve ter alguma coisa. Eu orei pelo carro. Eu ungi o carro. Eu fiz um monte de coisa. E o senhor falando assim comigo, viu? Comum. Não é possível. Comum. E eu fiquei tão bravo com Deus, porque eu não aguentava mais aquele carro batido, que eu fiquei revoltado, fiquei orando, fiquei brigando com Deus. E aí o Senhor me disciplinou com esse texto. Ele falou, é o seguinte, você vai ver como é comum. 2 semanas de atendimento pastoral, todo mundo que vinha estava com o carro batido. Todo mundo tinha uma história absurda de que bateu. Um monte de crente com problema com o carro batido. Aí eu fui num churrasco de uma galera que a gente estava evangelizando, não tinha ninguém crente, só a gente. Ouvi histórias muito mais absurdas do que a minha. Porque nossa, a minha é tranquila. Porque o cara comprou um carro 0 e o carro veio com problema. E ficou com problema. E foi um negócio assim, entrou advogado no meio, e aí o advogado era corrupto. E aí a concessionária pagou propina, e rolou uma história assim, você fica assim, cara, caso de polícia, cidade alerta. E aí o senhor, é comum. Então fala comigo, 1, 2, 3, é comum. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum. Você está nesse mundo, vão bater no seu carro. Você está nesse mundo, vão te xingar. Você está nesse mundo, vão te ofender. Você está nesse mundo, vão desejar o seu mal. Você está nesse mundo, vão fazer fofoca sobre você. É comum. Porque a gente começa a achar que é a última bolacha do pacote do sofrimento. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Fala comigo, Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Essa é uma promessa. Quantas vezes você já falou, cheguei no meu limite? Quem admite? Eu cansei de falar isso.
Eu extrapolei. Pois é, se a gente está dizendo isso, nós não estamos entendendo o princípio bíblico. Eu estou dando mais vazão aos sentimentos do que à verdade da palavra de Deus. Porque Deus está dizendo, olha, você é meu filho. O Senhor está te perguntando isso agora, você é meu filho? Então há uma promessa sobre a sua vida. Não vai vir tentação que você não possa suportar. Deus está dizendo, se cair a última gota, o copo está cheio, está fazendo até aquela... Já encheu o copo, Natália, que ele faz até uma bordinha para cima, assim? Pode até chegar aí, mas não transborda. Se cair a última gota, Deus entra em cima e fala, não, aqui não, porque ela não vai aguentar. Deus é fiel, Ele não permitirá que sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape. E eu acho interessante esse texto, diz Ele mesmo, porque Deus podia terceirizar, Deus podia mandar os anjos virem fazer, e a ideia de Paulo dizer Ele mesmo, Paulo está dizendo, olha, Ele ama tanto vocês que Ele se encarrega pessoalmente do cuidado com a vida dos seus filhos. Então Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Esperança para a sua vida, amém? Amém. E desligou. É porque acabou. Pronto. Nossa, mas isso está ruim. Está com eco isso. Está estranho isso. Não, mas ele vai desligar. Desligou já. Tem como tirar a bateria de um? Não vai. Som. Ah, está melhorando. Melhorou bem. Melhorou. Não, eu acho que nós vamos sem intervalo e daí a gente fica mais tempo. O que vocês acham? Não? Vamos votar, é democracia. Quem quer sem intervalo, a gente acaba antes, levanta a mão. Conta pra mim alguém. Sem intervalo. E acaba antes. Contou? Tem alguém contando? Então vamos de novo. Vai, levanta a mão. Sem intervalo, diretão e acaba antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos lá. 22. Nosso Senhor Jesus Cristo concederá misericórdia e proverá graça para ajudá-lo em cada necessidade. Ele intercede continuamente por você diante de Deus Pai, como seu advogado, e entende plenamente as suas fraquezas. Princípio 23. Tribulações e provações contribuirão para desenvolvê-lo. Essa parte aqui a gente não gosta muito. E amadurecê-lo em Cristo, se você responder como Deus quer. Deus nunca tem visto mal. Pelo contrário, os planos divinos com relação a você são para o bem. E aqui a gente fica com Romanos 8, que é o versículo da lição, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam ao Senhor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso quer dizer que Deus está por trás de todas as coisas que te acontecem, certo? Certo? Errado. Errado. Onde é que está o livre-arbítrio nisso? Deus não está dizendo que Ele está por trás de tudo que acontece ao ser humano. Isso é o exagero. Eu falei isso em outra aula, mas eu preciso reforçar.
Isso é um exagero da soberania de Deus. É quando a gente diz que tudo acontece, isso é o ultracalvinismo. É tudo que acontece, Deus tinha um propósito. Vira quase destino. Isso é paganismo. Isso não é Bíblia. A Bíblia fala que Deus é soberano, sim, mas isso quer dizer que Ele predeterminou tudo? Não, quer dizer que Ele sabe tudo. Tem coisas que Deus predeterminou, sim, mas muitas o homem é quem escolhe. Caim mata Abel. Qual era o propósito disso? Tem lá no texto Deus dando alguma lição de moral? Não, Caim matou Abel por causa do seu coração ruim. Deus não queria que isso acontecesse. Quando eu acho que Deus está por trás de tudo que acontece, eu transformo Deus em um abusador, um estuprador, um assassino, porque tudo que acontece, Deus tinha um propósito. Oi? Essa é uma teologia esquisita, pelo menos para mim, e não é a nossa teologia nazarena. Como nazarenos, nós acreditamos no livre-arbítrio. O ser humano pode, inclusive, não pecar. Ele pode desenvolver uma vida de santidade. Ele pode, a escolha. Senão Jesus não diria: eis que estou à porta e bato. Ele diria: eis que estou à porta e arrombo. Mas ele não arromba, ele bate a porta. Então veja, sabemos que Deus age em todas as coisas que acontecem. Tem coisas que Deus traz como disciplina na nossa vida, sim ou não? Sim. Muitas. Hebreus 12 vai falar que Deus disciplina aquele que Ele ama, que Ele ama o seu filho, e que tem disciplinas que vêm para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Então tem desertos que Deus mesmo nos leva, e a gente está lá orando, pedindo para Deus tirar a pessoa do deserto, e Deus está dizendo: mas filho, eu mandei, eu mandei ela lá, ela precisa passar. Tem outras situações que são tentações, tem outras que é a minha tentação interior, tem outras que são minhas escolhas, tem outras que são as escolhas dos outros, que a gente vive em comunidade. O que Deus está dizendo é: como meu filho, te prometo uma coisa: tudo que te aconteça, seja porque eu quis, porque o diabo fez, porque você fez, porque fizeram com você, tudo eu vou fazer para cooperar para o seu bem. Essa é a promessa. Amém? Amém. Agora, qual é o seu bem? Ganhar na loteria, na virada, 600 milhões. Será que é isso? Qual é o seu bem? Porque a gente usa esse versículo geralmente assim: eu participei de uma entrevista de emprego, tudo coopera, todas as coisas cooperam, todos os semáforos estão verdes, tudo está cooperando. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em outras palavras, Ele vai fazer tudo cooperar para que você se pareça mais com Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o maior bem que pode te acontecer, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, que todo mundo se pareça com Jesus. Amém? Amém? Esperança bíblica. Está difícil, mas Deus vai te ajudar. Deus conhece o nosso início e o nosso final. Sim. Era para ser uma linha reta. O que acontece é que é um eletrocardiograma. Sim. Mas ainda a gente, desse cardiograma, a culpa é nossa. Sim. Geralmente sim. Ok. Eu vou encurtar aqui para a gente acabar antes. Eu quero. Vai comigo lá em página 8. Lição 6, página 8. Base bíblica para a paz e a alegria. Experimentar paz e alegria permanentes
está diretamente relacionado à comunhão íntima e contínua do crente com o Senhor Jesus Cristo. Vai comigo lá em João, Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27. Ou podemos ler o 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenho medo. Agora, capítulo 15, versículo 11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então ele está dizendo para discípulos que vão ser perseguidos, torturados. Ele está dizendo, olha, eu deixo a paz com você, a minha. Não é uma paz circunstancial, não é porque as coisas estão fluindo, não é porque aceitaram vocês na sinagoga, vocês estão pregando, agora a igreja está pagando um bom salário, vocês estão subindo de nível, vocês estão pregando em congressos. Não, aliás é o contrário disso. Mas vocês vão ter paz, uma paz sobrenatural. E não só isso, vocês vão ter alegria. Pô, mas sendo perseguidos, sim. Você lembra de Pedro e João quando são açoitados e eles saem felizes, alegres por serem achados dignos de terem apanhado em nome de Jesus? Eu ainda não tive o privilégio de experimentar essa alegria. Eu não sei se você já teve, mas a gente precisava ter. Porque nós somos perseguidos e a gente não se alegra. Quando eu falo por causa do Evangelho, a gente não se alegra, a gente se vitimiza. A gente ora e fala, Senhor, me tira daqui, estão me perseguindo. Me tira daqui, eu não aguento isso. A gente se entristece, chora. Deus, o que eu fiz? Devo ter jogado pedra na cruz. Começa, porque vira espírita até nessa hora. Não, porque para ter jogado pedra na cruz tem que ser espírita, né? Encarnou em outra vida. E fala umas bobagens. E aí? Nos é prometido uma alegria completa. Mas essa alegria está na palavra. O problema é que a gente está distante da palavra. E se a gente está perto da palavra, está perto, mas não está dentro ainda. Eu sei com a razão, mas ainda não alimentei meu coração das verdades bíblicas, ainda não me apossei das verdades bíblicas. Em tanto culto falam assim, tome posse, mas é sempre da vitória, nunca da derrota. Teve uma época no Papo de Quarto que eu falei aqui é o culto da derrota. Tinha o culto da vitória, eu falei que é o culto da derrota. É a morte do eu. Por que eu falei isso? Me perdi. Onde eu estava? Vitimismo. E a gente vai criando esse sentimento e não consegue se alegrar com a perseguição. Agora, como é que essa paz e essa alegria vão vir para dentro do meu coração? Como? Estou perguntando para vocês. Um de cada vez. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu falo vida eterna, você pensa em quê? Hã? Morrer e pós-vida com Deus. Olha que interessante. A maioria das vezes que alguém fala de vida eterna, você pensa no pós-morte, numa nova Jerusalém, novos céus, nova terra, tudo novo, corpo glorificado, é céu, é eternidade, é isso, vida eterna. Mas vida eterna não é só isso.
A resposta para a paz e a alegria está justamente em entender vida eterna nos moldes de Jesus. Vamos ver o que Jesus fala. João 17. Aqui Jesus está orando por ele. Depois ele ora pelos discípulos. E depois ele ora por todos os crentes. João 17, versículo 3. Jesus diz: esta é a vida eterna. 2 pontos. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vou ler de novo. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro. Vida eterna é relacionamento com Deus. É claro que na eternidade, no pós-morte, essa comunhão com Deus vai ser muito maior do que qualquer outra que já experimentamos, porque a Bíblia diz que vamos ver Deus face a face. Mas essa vida eterna precisa começar agora. Deus quer vida eterna dentro de nós, e isso comunica paz sobrenatural, alegria sobrenatural, mesmo em meio às perseguições, às lutas, os desafios, ou quando a gente se sente deprimido, empurrado para baixo. A comunhão com Deus, a intimidade com Deus, me torna capaz de enfrentar qualquer coisa. E aí eu consigo dizer o que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, sendo bem alimentado ou com fome, tendo muito ou tendo pouco, sendo perseguido, num palácio ou num barraco. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não estou preso às circunstâncias dessa vida. Eu estou vinculado num canal de comunicação e de intimidade com Deus. E por isso tenho paz e alegria. Amém? Amém. Coloque-se de pé. Feche seus olhos. Senhor, nós entendemos com o versículo-chave dessa lição que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós te amamos. Isso quer dizer que o Senhor vai usar desertos que o Senhor nos levou, tentações que o diabo trouxe, tentações que brotaram dentro de mim, erros que eu cometo, erros que os outros cometem, pecados que os outros cometem contra mim. Como o Senhor cuida de nós e nos ama, nos tem como filhos preciosos. O Senhor vai usar tudo isso para o nosso bem, para nos fazer parecidos com Jesus Cristo de Nazaré, para sermos confundidos com Ele, para ter a imagem e semelhança de Deus resgatada em nós, porque ainda prevalece a imagem de Adão, mas nós precisamos nos parecer cada dia mais com Jesus. O Senhor nos leva num caminho de santidade, nos leva num caminho de autoconhecimento, de transformação, nos ajuda a investigar o nosso coração com a Tua Palavra, com o Teu Espírito, identificar os níveis dos problemas, dos sentimentos, nas emoções, no agir, mas acima de tudo, aquilo que está no nosso coração, porque é do coração que saem
as coisas boas e as coisas ruins. Que o nosso coração esteja entregue às tuas mãos, para que o Senhor nos molde, para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor nos cure. Nos limpa, Pai, de toda arrogância, do olhar altivo, de nos acharmos melhores do que os outros, mais cultos, mais inteligentes, mais sábios, mais espirituais. Nos livra desta arrogância dos fariseus. Nos ajuda a ter um coração humilde, simples, que olha com amor e compaixão para o próximo, que entende que estamos todos nivelados no mesmo lugar. Não há ninguém acima, não há ninguém abaixo. Estamos todos na mesma prateleira. Trata, Senhor, o que sentimos, trata as nossas ações, trata o nosso egocentrismo, a inveja, os ciúmes, a ira, a gritaria. Que as palavras da minha boca, da nossa boca, e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti. Amém. Nosso Deus, rocha nossa, nosso resgatador. Essa é a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E você diz comigo, amém. Fica aí, a dia 13, eu lembrei de uma coisa. Não só por causa da baixa adesão, acho que fim de ano, vigília. Eu queria muito ter esse tempo de vigília, porque aqui estudo. A vigília vai ser um momento de orar, sabe? Cantar louvor junto. Eu queria muito. Mas estamos com uma baixa adesão e eu lembrei que dia 13 é aniversário do meu pai. Eu não sei se ele vai fazer alguma coisa, pode ser que ele nem faça. Mas se vocês toparem, a gente cancela e deixa para o ano que vem com calma. Pode ser? Legal? Tudo bem? Então pronto, é isso. Deus abençoe e vamos comer. Beijo.